E aí, o que é o credenciamento do assessor e quem faz o credenciamento? E o registro? Quem é que faz o registro? É isso que você vai ver comigo aqui nesta aula, minha amiga e meu amigão do nosso Mercadão Financeiro. Bom, quem manda na brincadeira toda é a Comissão de Valores Mobiliários, a nossa CVM. Tudo que envolve valores mobiliários, inclusive as profissões, está sobre a responsabilidade dessa instituição, hein? Quando você passar na prova da Ancor e seguir com todas as exigências necessárias, a CVM realiza o seu registro de assessor de investimento. E a mesma coisa acontece com o seu escritório. Quando tudo estiver bonitinho, o registro é comprovado pela inscrição do nome do escritório na relação de assessores de investimento e o seu nome como assessor, lá na página da CVM. Mas entenda agora aqui comigo. A CVM ela apenas chancela, ela bate o martelo em todo um processo que foi feito por um terceiro, isso mesmo. Ela não tem recursos para aplicar prova, recolher documentos e analisar a situação de pessoas e escritórios, porque isso é muito grande. Então ela terceiriza todo o processo. Então, antes do registro do seu nome como assessor no site da CVM, vem um processo chamado de credenciamento. E quem faz o credenciamento dos assessores, incluindo os escritórios, os assessores pessoas jurídicas, é a Ancor, a Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos, Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias. Para você, que eles chamam de pessoa natural, são necessárias 5 etapas para o seu credenciamento e eu vou passar por cada uma delas a partir de agora. A primeira etapa é você ter concluído o ensino médio no Brasil ou o equivalente no exterior. Isso significa que não é necessário ter ensino superior para você se tornar um assessor de investimento. Só que mesmo assim, a Ancor nos afirma, nos mostra, pelas suas pesquisas, que 60% dos assessores fizeram alguma faculdade. Mas fica tranquilo, isso não é pré-requisito para ser assessor e conseguir o seu credenciamento. Segundo pré-requisito, e esse é fácil, ser aprovado em exames de qualificação técnica e ética definidos pela CVM. No nosso caso, nós estamos falando da prova da Ancor e nisso nós estamos trabalhando exatamente agora, né? O próximo pré-requisito, minha amiga e meu amigão do mercado financeiro para o seu credenciamento como assessor é, tcharam, não estar inabilitado ou suspenso por exercício de cargo em instituições financeiras ou em qualquer entidade autorizada a funcionar pela CVM, pelo Banco Central, pela SUSEP ou pela Previc, que são as principais entidades fiscalizadoras do sistema financeiro nacional. Isso significa que você não pode ter pendências se trabalhou em bancos, corretoras, seguradoras ou fundos de pensão, por exemplo. Outro pré-requisito importante, não ter sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato ou lavagem de dinheiro. São crimes estranhos, né? A gente não ouve muito falar. E além desses crimes, que são aqueles chamados de colarinho branco, também é impedimento por credenciamento qualquer outro crime contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo e a fé pública ou mesmo contra a propriedade pública ou contra o sistema financeiro nacional. E essas penas não podem impedir, mesmo que temporariamente, o seu acesso a cargos públicos por decisão transitada em julgado. E olha só, se você não sabe, a decisão transitada em julgado é aquela que não cabe mais recursos. O último pré-requisito para o seu credenciamento na Ancor é não estar impedido de administrar os seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial. Esse cara é especial e eu recebo muitas dúvidas sobre ele. Muitos alunos perguntam se dá para tirar o credenciamento com o chamado nome sujo. E eu sempre respondo que até dá, desde que o seu CPF não esteja bloqueado pela Receita Federal, porque aí você recai nesse pré-requisito. E agora vamos lá para resumir a ideia geral que você não pode esquecer, hein? Credenciamento é igual a Ancor. Registro é igual a CVM. Então, quem faz o credenciamento do assessor é a Ancor e quem faz o registro é a CVM. Pegou?
credenciamento Ancor, registro CVM. Agora que nós já sabemos as regras do nosso jogo, nós precisamos também entender duas proibições importantes. E eu vou até pedir para que você tome nota, anote aí, ou que você risque na sua apostila. A primeira é a seguinte: é proibido que uma mesma pessoa atue como assessor de investimento pessoa natural e seja ao mesmo tempo sócio, empregado ou contratado de um intermediário ou de um assessor de investimento pessoa jurídica. Isso significa que se eu decido ser um assessor pessoa física, independente, que atenda diretamente um intermediário, eu não posso, repito, eu não posso ser funcionário ou sócio desse intermediário ou mesmo de um escritório. E a outra proibição é a seguinte, tome nota. Se eu atuo como sócio, empregado ou contratado de um escritório de assessoria, que é o assessor de investimento pessoa jurídica, eu não posso atuar para outro escritório, hein? Isso significa que um assessor só pode trabalhar para um escritório de assessoria, entendeu? Bom, agora que você já sabe tudo sobre o credenciamento do assessor pessoa natural, vai ver que o credenciamento do assessor pessoa jurídica, o nosso escritório, é muito mais fácil. Para eles basta ter um CNPJ, ter sede no Brasil, terem seu objeto social, né, seu propósito, o exercício de atividade de assessor de investimento e também indicar um diretor responsável. Aliás, a nomeação ou a substituição desse diretor é tão importante que ela deve ser informada à entidade credenciadora, né, a nossa Ancor, e aos intermediários no prazo de 7 dias úteis contados da sua nomeação ou da substituição. Isso porque esse diretor é o responsável por prestar todas as informações exigidas pela legislação sobre o escritório. Tudo que obedece à regulamentação do mercado de capitais passa por esse cara, inclusive o sigilo das informações dos clientes e dos intermediários, além da prevenção para que ninguém no escritório realize o exercício da profissão de assessor sem seguir as normas da nossa resolução CVM 178. E caminhando para o fechamento da nossa aula, nós vamos com as hipóteses de indeferimento, suspensão e cancelamento do credenciamento. Bom, você fez a prova, foi aprovado, enviou os documentos para a Ancor, mas no final deu zebra. Isso mesmo, você não atendeu a algum dos 5 pré-requisitos que nós explicamos lá atrás. Nesse caso, ocorre o indeferimento do seu pedido de credenciamento. Ele vai ser negado e dessa decisão cabe recurso seu à CVM no prazo de até 10 dias úteis. Esse recurso vai ser analisado pela SMI, que é a sigla para Superintendência de Relações com Mercados e Intermediários da CVM, no prazo de 20 dias úteis contados do seu recebimento. E provavelmente, eu já vou te avisando aqui, ele vai ser negado. Bom, além do indeferimento, nós temos também a possibilidade de suspensão do seu credenciamento. E ela pode acontecer se você, assessor, comprovar que não está exercendo a atividade de assessoria. Uma vez que você comunique isso para a Ancor e a CVM, inclusive, o seu registro fica suspenso. Mas muita atenção. A suspensão vale por um período de até 36 meses. E ela pode ser revertida a qualquer momento ao seu pedido, ao pedido do assessor. Mas ela só pode ser concedida se tiver passado pelo menos 36 meses da data de concessão do credenciamento do assessor ou do término do seu último pedido de suspensão. E tem mais, essa suspensão não vale caso o assessor queira se tornar analista, administrador de carteiras ou consultor. Para essas possibilidades, ele ou você, se for o caso, vai ter que pedir o cancelamento do credenciamento. A entidade credenciadora pode cancelar o credenciamento do assessor de investimento com base em algumas possibilidades. Uma delas eu acabei até de falar, que é só requerer o pedido para a Ancor, que vai comunicar à CVM, o que vai fazer com que o registro do assessor também seja cancelado. Outra possibilidade para o cancelamento do credenciamento se dá no caso de suspensão por mais de 36 meses. Então, digamos que o assessor vai passar ali mais de 3 anos fora do Brasil e, por exemplo, ele vai ter que cancelar o seu credenciamento. O cancelamento também vai acontecer caso o Ancor descubra qualquer vício ou falha no processo de credenciamento, como, por exemplo, a falsificação de documentos, o que é muito grave, ou por qualquer um daqueles crimes que eu falei lá atrás,
ou mesmo pelo assessor não cumprir o programa de educação continuada que ele é obrigado a seguir, hein? E aliás, pode ficar tranquilo que aqui na Belver tem um monte de cursinhos para você completar os seus créditos do programa de educação continuada. Bom, mas e se rolar o cancelamento, o Ancor pede para que o assessor se manifeste em até 10 dias úteis antes de realizar o cancelamento. E se o cancelamento acontecer mesmo, o assessor tem mais 10 dias úteis para pedir uma reconsideração. Se a Ancor não reconsiderar, ela envia uma petição para a SMI confirmar em 20 dias úteis o cancelamento ou não do credenciamento. Rapaz, eu estou dando uma olhada aqui no programa da Ancor só para te lembrar, e para você, a minha colega, de que esse módulo aqui que a gente está estudando são 12 questões e você precisa acertar pelo menos 6, hein? Então vai para cima, isso mesmo, 2, 3 horas por dia, 16 horas no fim de semana, essa é a pegada. Esse é o nosso pace. Fazendo isso, ninguém te segura, hein? E aí, voltamos para a próxima aula? É claro que sim, até porque eu mesmo não vou sair daqui, desse estúdio, até que você passe na prova. Então até lá, hein? Tô de olho.